O Liberdade de Opinião vai a Brasília para ouvir o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, boa sexta. Olá, Colombo. À sua disposição. Alexandre, como acontece todas as quintas-feiras à noite, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma transmissão pela internet. Ele sempre convida auxiliares para falarem sobre um determinado assunto da semana. Ontem, o convidado foi o ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello. E eu queria mostrar um trechinho da transmissão de ontem para ilustrar o seu comentário a seguir. Se lamenta todas as mortes. Já está chegando ao número 100 mil, talvez hoje, é isso? Essa semana chegará, provavelmente chegará a 100 mil. Vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse problema. Alexandre, o presidente deu declarações que foram altamente criticadas desde o início da pandemia, né? Chamou de gripezinha, disse que era uma chuva que ia molhar todo mundo, exaltou a cloroquina, que é, por enquanto, um medicamento que não tem eficácia científica comprovada, enfim, disse que tinha histórico de atleta e que por isso se sentia seguro em relação a uma eventual contaminação, bateu muito em governadores e prefeitos, né? O governo brasileiro fez o que podia para que a gente não atingisse essa marca que acho que nos provoca vergonha de quase 100 mil mortos vítimas dessa doença? Bom, em primeiro lugar, em nome da vida, eu tenho que discordar dessa história da hidroxicloroquina. Eu tenho um exemplo aqui na minha casa de que ela é vital, ela é decisiva no tratamento prematuro. Ainda ontem, um grupo grande de médicos foi à Secretaria de Saúde e obteve o aval para o governo do Distrito Federal fazer o tratamento preventivo com a hidroxicloroquina, que está dando certo, assim como deu certo por séculos, né? E o Amazônida sabe muito bem que pode tomar, que não tem o tal efeito, reações adversas, como fazem a propaganda aí, não sei se em nome de laboratório, alguma coisa assim, porque não paga patente e é barata. E tem efeitos maravilhosos no tratamento precoce. Isso a experiência comprova. Ninguém em laboratório comprovou, né? Mas a experiência comprova. É preciso que eu diga isso para que as pessoas se beneficiem dessa informação. Bom, em segundo lugar, o que o presidente disse é o que todos nós dizemos quando vamos a um velório. Olha, eu lamento a perda, senhora viúva, senhores filhos, filhas, lamentamos a perda. Mas olha, vamos tocar a vida, né? A vida continua, né? Vamos em frente, não vamos desistir com essa perda, porque tem muita coisa pela frente que a gente pode perder também. Está cheio de gente aí que perdeu o emprego, são milhões, né? Empresas fechando também, né? Obviamente, né? Todos nós lamentamos as mortes, alguns tiveram mortes na sua própria família, muitos, né? Está chegando perto de 100 mil, mas o que ele disse, todo mundo diz em velório, é o que eu tenho ouvido, inclusive partindo de jornalistas que vão a velório e dizem a mesma coisa. Estava ao lado dele, também é preciso fazer justiça, um ministro da Saúde que está fazendo um trabalho extraordinário, né? Que trabalha como se fosse missão de dar a vida por isso. Trabalha da madrugada à noite, não para, tem sido elogiado pelos prefeitos, é trabalho direto de fornecimento de meios para que prefeitos e governadores consigam administrar, né, como está determinado e bem determinado nessa distribuição de tarefas, né? E agora, ontem ainda assinaram essa compra aí de vacinas que ainda não saíram, né? Acho que está saindo muito rápido. Fico meio assim, com o pé atrás, né? Acham que já podem distribuir as primeiras 30 milhões de doses na virada do ano, com o laboratório AstraZeneca e o pessoal de Oxford, né? O presidente disse outro dia, e foi criticado também por isso, não é a vacina daquele país, né? Aquele país certamente é a China, que nos mandou testes rápidos, que são feitos com a gota de sangue, e que muitos países têm jogado no lixo, porque a margem de erro é muito grande e o custo é alto.
de 140 a 250 reais a dose, né? Mas tem muita gente aqui que a gente está vendo que gosta de coisas caras, né? De respiradores caros, de hospitais de campanha caros, de aventais caros e de vacinas caras. Colombo. Bom, quero ressaltar aqui, é claro, que o quadro se chama Liberdade de Opinião. A opinião é dos nossos analistas, do Sidney Rezende, do Alexandre Garcia. Quando eu me referi à cloroquina, e não é a primeira vez que a gente tem esse debate aqui, não é, Alexandre? O primeiro deles foi na sua estreia. Eu me reporto aqui aos dados científicos obtidos até agora pela OMS, pela FDA. E a pergunta que eu faço a você é a seguinte: se a cloroquina funciona, é barata e serviu, como você lembrou, na Amazônia para lúpus, para malária, para outros tipos de doença, por que o mundo teria deixado tanta gente morrer se tem um remédio barato aí à disposição? A troco do que tanta gente morreria se a cloroquina funciona, não é? Um remédio barato, como você mesmo lembrou, está aí na farmácia. E se há interesse farmacêutico em dizer que ela não funciona, também não pode existir um interesse farmacêutico dizendo que ela funciona. Afinal de contas, o governo brasileiro comprou mais de 4 milhões de doses e se ela não funcionar, vai fazer o que com ela, né? Bom, se ela não funcionar, não existe porque ela está funcionando, né? Agora, ninguém provou que está funcionando, né, Alexandre? Eu acho que tem que... Oi? Ninguém provou que está funcionando, né? Uai, mas as pessoas que sobreviveram são a prova. Sim, mas é assim e os 100 mil? A ciência começa. Sim, mas e os 100 mil que morreram? Eu, por exemplo, tive dois amigos que morreram. Experimentando vacinas. Eu tenho 2 amigos que morreram de Covid. Eles morreram à toa, então, porque fica parecendo que com 20 reais na farmácia eles poderiam estar aqui vivos comigo agora. E não é assim, né? Eles certamente não morreram à toa. Eu pergunto, eles usaram hidroxicloroquina prematuramente? Eu não tenho detalhes a respeito do tratamento dele. Agora, não tenho a menor dúvida de que se a cloroquina funcionasse, a gente não teria 100 mil mortos e não estaria contando, não seria hoje o país com o 3º maior volume de mortos no mundo, né? Porque você vai à farmácia aqui do outro lado da rua e compra a caixinha de remédio, né? Enfim, eu acho que essa eu faço questão de fazer esse posicionamento aqui, porque depois há uma mistura em redes sociais a respeito da minha opinião com a opinião que o Alexandre manifesta aqui. Eu tenho todo o respeito pela carreira, pela história do Alexandre, mas me sinto no direito aqui de fazer esse posicionamento e no dever, mais do que isso, de fazer esse posicionamento, porque eu também perdi gente muito próxima por causa dessa doença e fica parecendo que elas morreram porque não quiseram gastar 20 reais para tomar cloroquina, né? Enfim, mas é isso. Eu queria falar... Vamos deixar questões pessoais de lado. Claro, sem dúvida. Vamos deixar questões pessoais de lado, falar da hidroxicloroquina. O Brasil, eu posso usar também esse argumento, que eu não usei até agora, tem o maior número de recuperados, né? Vamos atribuir a hidroxicloroquina? Não sei, eu não vou atribuir. Mas nós temos também o maior número de recuperados. O desemprego no Brasil subiu para mais de 13% em junho e atingiu quase 13 milhões de pessoas. Em apenas 3 meses, por causa dos impactos da pandemia, foram fechados cerca de 9 milhões de postos de trabalho, segundo dados divulgados pelo IBGE. Vale lembrar que, de acordo com o próprio IBGE, o desemprego só não foi maior pelo fato de que muitos brasileiros deixaram de procurar emprego. Alexandre, o que é que o governo pode fazer a essa altura aqui do campeonato para tentar, se não estimular vagas de emprego, pelo menos estancar essa sangria e começar a enxergar um prazo para a economia voltar a girar o mais rápido possível? Pois é, a sorte nossa é que a gente ficou fazendo paralisação meia boca, né? Então, por uma lei física da inércia, a roda da economia continuou girando. Girou mais devagar, mas continuou girando. A gente até se surpreende com alguns números aí que aparecem agora, a indústria, por exemplo, né? As exportações do agro, que são recordistas, né? já passaram de números anteriores, ainda no meio do ano, né? Então, surpreende a gente, porque não parou, a roda não parou. Então, fica mais fácil de retomar o movimento,
Né? O governo tem que estimular a economia, porque o governo não tem que dar emprego. Né? Seria um erro o governo virar o empregador. Né? Já é muito empregador, já está com folhas de pagamento inchadas aí e que ficaram intocadas por determinação do Supremo. Então tem que estimular, sim, a economia por meios possíveis. Né? Redução de juro, por exemplo, que está lá embaixo, 2%. Isso significa que a especulação financeira, né, ou a aplicação financeira, vamos chamar assim, não é bom negócio. Né? Qual é o bom negócio? É a aplicação do investimento, o investimento que mexe na economia, que fornece capital de giro, que abre emprego. Né? Esse é o estímulo. Agora, a gente vê, eu fico intrigado com alguns números, né? O ministro Paulo Guedes parece que falou em 38 milhões de informais. Como é que se contam informais? Se eles são informais, ou seja, são clandestinos. O próprio ministro disse que eles são invisíveis. E aí, de repente, a gente vê 38 milhões. Acho que a gente tem que reconhecer que não sabe, que é muita gente. Né? Muita gente, tanto que quando saíram os vendedores de rua, aumentou o faturamento do comércio. Né? Não é que o faturamento do comércio tenha recebido um aumento grande, é que as pessoas tiveram que comprar nos legais, né? Deixaram de comprar dos ilegais. Os supermercados não pararam, né? Os entregadores de mercadoria, que aqui no nosso país de língua portuguesa a gente chama de delivery, né? Os entregadores tiveram muito crescimento na sua atividade, né? Passaram a ganhar mais. Né? Por incrível que pareça, esses R$600 ajudaram, a gente vê aí, a poupança subiu. Como a poupança subiu? Não, é que o governo deposita na caixa, na poupança, e a poupança subiu. E aí a gente torcer pela recuperação, mas não ficar passivo, não. Né? Eu volto a lembrar que o milagre econômico brasileiro foi feito por entusiasmo e otimismo. É isso, é aquela coisa, a vida continua. Como disse o presidente, a vida continua, vamos tocar a vida, porque senão a gente não recupera os empregos nem a renda. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, ontem, Alexandre, participava de um evento e ficou, de certa forma, irritado. Ele subiu o tom quando questionado sobre a política ambiental do governo Bolsonaro. O evento foi organizado pelo Instituto de Estudos de Washington, nos Estados Unidos. Ele participou, claro, por videoconferência e disse o seguinte, abre aspas, entendemos a preocupação de vocês. Vocês querem nos poupar de destruirmos nossas florestas como vocês destruíram as de vocês. Nós não tivemos guerras civis, extinção, exterminações como em outros países. E aí, fecha aspas para a declaração do ministro da Economia. É isso, Alexandre? Esse é o tom para o ministro da Economia usar nesse momento? Ele estava irritado também, a gente já explicou aqui, o Igor Gadelha, nosso analista lá em Brasília, já explicou, ele imaginava que ia falar de economia, aí começaram a perguntá-lo sobre corrupção, a saída do Moro, do governo, e aí me parece que já o pegaram aos 46 do segundo tempo ali, já com a paciência acabando. Mas é um bom tom para responder a essas críticas que fazem a política ambiental do governo? Esse Paulo Guedes não tem muita paciência, né, com certas perguntas. E ele já viveu em Chicago, né? Ele teve que fazer mestrado de novo a partir de 74, saiu com doutorado em 78. Então tem um período muito grande de vida americana. Né? Então ele sabe o que os americanos fizeram, como nós sabemos. Né? Agora a gente não fica se metendo a perguntar, peraí, aqueles barcos cheios de lixo que passam no Rio Hudson ali, ou no East River que a gente vê, estão jogando lixo onde? No oceano? Queremos cobrar aí de Nova York. Né? A gente não costuma fazer isso, a gente fica meio assim colonizado. Né? O fato é que quando Cabral chegou aqui, calcula-se, eu até nem sei como é que eles calculam isso, que o Brasil tinha 10% das florestas do mundo. Né? Hoje o Brasil tem 30% das florestas do mundo. Não é que o Brasil aumentou suas florestas, ao contrário, né? A gente fez uma devastação aí ao longo da Mata Atlântica, por exemplo. Né? E não é isso. Né? É que o mundo devastou muito mais que a gente. Então nós preservamos nesse período,
Nós preservamos, temos essa imensa Amazônia que precisa ser preservada e aproveitada com sustentabilidade, ou seja, com equilíbrio, né? Porque é uma grande riqueza. É uma grande riqueza. E devastá-la é perder a riqueza, né? Então, eu acho que ele deu essa resposta fazendo esse tipo de raciocínio. E eu disse, espera aí, você vem falar de mim? Né? Vem o Roto falar do esfarrapado, né? Isso eu não aceito. É uma questão de soberania. A gente se imbui da soberania, opa, não meta a mão no que é coisa nossa, né? E eu acho que isso que a gente tem que ir avisando aí para esse pessoal que está de olho, né? Desce aviões. Aqui em Brasília a gente tem um contato muito próximo, além de eu já ter tido... A gente pousava em pista de garimpo onde eu não conseguiria andar de bicicleta, né? Com um avião amarrado com arame, com lata de combustível dentro do avião, essas coisas, mas enfim, né? Isso é para quem conhece a Amazônia, tem o cheiro da floresta, aquela umidade, né? Os militares conhecem muito, o pessoal lá do Comando Militar da Amazônia, tem grandes figuras aí que conhecem a fundo e defendem as riquezas da Amazônia. Outro dia, comandantes de empresas aéreas que me contam, índios que me contam, pessoal ali da fronteira, com quem eu convivo, me chamam de irmão, né? Tenho aqui atrás de mim os nomes deles, né? Que são nomes difíceis de falar. Contam, olha, o avião hoje que pousou lá na Cabeça do Cachorro, né? Que é lá naquela região de São Gabriel da Cachoeira, lá para cima, estava cheio de canadenses. E eu perguntei para eles o que eles iam fazer, disseram que iam fazer turismo, né? Então, a gente tem que ficar de olho, porque tem muita gente de olho na nossa Amazônia. Temos que protegê-la, dar a resposta protegendo-a. Agora, é possível compatibilizar a soberania do país nessa região importante com eventual ajuda financeira de países que se dispõem a nos ajudar a financiar a preservação da floresta amazônica, Alexandre, sem entrar em atrito, como aconteceu, por exemplo, no início do governo Bolsonaro, quando o ministro Ricardo Salles, por exemplo, se desentendeu com a Suécia, com a Alemanha, com esses países? Pois é, fica fácil a gente se desentender com esses países quando o país tem lá uma fábrica que joga sujeira em rio Amazônico e depois vem dizer que quer ajudar a Amazônia, né? Quando o comandante militar da Amazônia é avisado, pensou que fosse uma brincadeira, que um rei de um país escandinavo estava andando na Amazônia sem que ninguém soubesse. Eu disse, puxa vida, será que... O que esses caras estão pensando? Quando impedem, quando uma organização, uma ONG religiosa impede que um chefe militar entre numa área, como se a área fosse de outro país, né? Então a gente fica assim com uma vontade de defesa muito grande. O que esses caras querem com a gente, né? Se quiserem colaborar, tudo bem. Agora, tem que saber como é que vai usar esse dinheiro, porque o que tem na Amazônia hoje, que está havendo ainda desmatamento ilegal, de madeireiros ilegais, né? O que está havendo é que não há gente suficiente para ir lá e pegar, né? Não há fiscalização suficiente. Está lá a operação da lei e da ordem, né? Mas é muito grande. É como dissesse aqui para um brasileiro, vai fiscalizar desmatamento lá na Indonésia, né? Que é muito menor. Mas, então, eu acho que tem que haver uma organização, e está havendo, né? O vice-presidente da República coordena um grupo que une todas as entidades de proteção da Amazônia, de interesse na Amazônia, para que a gente possa mostrar que realmente nós somos os donos da Amazônia e estamos mantendo o valor biológico, o humanitário, o ambiental desse grande pedaço do planeta que está dentro das nossas fronteiras. Alexandre, boa sexta-feira, hein? Aproveitem o fim de semana.